aula de hoje, companheiros, temos em mente revisar algumas partes da fisiologia humana, tá? Por quê? A partir da fisiologia humana, que é uma matéria que cai bastante no vestibular, nós podemos também fazer paralelos, comparações com os animais, com partes de tecidos que já estudamos, e fazer aquele compêndio, aquele agregado sobre a matéria, não é? Porque as questões também podem vir com interdisciplinaridades, e até mesmo dentro da própria matéria, comparando um grupo com o outro, não é isso? Então é para isso que serve a aula de hoje. Vamos lá? Então, ok. Primeiro sistema que nós vamos ver é o sistema respiratório. Sistema respiratório serve para quê? Trocas de gases, tudo bem? A saída do gás carbônico, a entrada do oxigênio é feito através desse sistema. Respiramos para obter oxigênio, e esse oxigênio, no final das contas, será usado lá dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs, especificamente na cadeia de transporte de elétrons. Ok? O oxigênio, no final das contas, vai pegar o elétron que saiu do carbono, da quebra do carbono, da glicose, e vai levar essa energia para formar ATP, adenosina trifosfato. Tudo bem? Então, no final das contas, respiramos para gerar energia, energia de grande quantidade. Lembram a separação de fermentação e respiração aeróbica? Tudo bem? Respiração anaeróbica gera em torno de 2 ATPs com ciclo total, enquanto a respiração aeróbica gera 38 ATPs. Produzir energia com o oxigênio é muito mais lucrativo para o organismo. Tranquilo? Beleza, então, vamos lá. O nosso sistema é formado basicamente pela cavidade nasal, por onde entra o ar. Lá no nariz tem os pelos nasais, que servem como filtração. Tem a região sinovial, sinos, que são uma série de ossículos para que o ar não entre diretamente no sistema, vá batendo e entrando gradativamente para o sistema. Da cavidade nasal passaremos para a faringe. Na faringe encontramos a glote. Faringe, devemos lembrar, é um órgão de conexão de dois sistemas, tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório, um órgão comum aos dois sistemas. E lembra a justificativa? Não lembram? Tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório vieram do mesmo folheto embrionário. Nossa, cara, olha, chega a arrupiar fazer essas associações. Tudo bem? Você tem uma visão macro de tudo. Endoderme, o tecido interno embrionário, forma o sistema digestivo e também formará o sistema respiratório, e esse órgão, a faringe, será comum a esses dois sistemas. Mas do sistema respiratório, da faringe partiremos para a laringe. Na laringe encontraremos as pregas vocais que darão origem ao som que emitimos na conversação. Justo? Beleza? Da laringe partiremos para a traqueia. A traqueia na garganta é o tubo mais externo. Atrás dele teremos o esôfago, que faz parte do sistema digestório. Traqueia é feita de cartilagem, arcos cartilaginosos, duro, rígido, como você pode apalpar. Internamente, dentro da traqueia, tem um tecido que reveste o tubo por dentro. Tecido que reveste, tecido epitelial. Lembra? Tecido epitelial. E aqui na traqueia, esse tecido de revestimento ainda tem uns gueri-gueri a mais. Tem umas novidades. Esse tecido é cheio de cílios. E também produz muco.
Tem umas células chamadas caliciformes, que produzirão muco, que é uma segunda fonte de limpeza do ar. Então, as partículas menores que passarem para a traqueia serão coladas nesse muco, e os cílios baterão esse muco para cima, para não deixar a poluição assentar dentro do pulmão. Então, uma estrutura de proteção, esse tecido epitelial. Quer lembrar? Não dói, não. Tecido epitelial pode vir de qualquer folheto embrionário, ectomeso ou endoderme. Qualquer folheto formará um tecido de revestimento. O que mais? Sabe qual é o conceito de tecido epitelial? Tecido formado por células justapostas, sem material intercelular, e não é um tecido vascularizado diretamente, células quadradinhas, pavimentosas, cúbicas. Show de bola, falamos de tudo isso. Ok? Traqueia, um tubo único, vai até o meio do peito, mais ou menos aonde nós temos o externo, esse ossinho que está no meio do peito, que une as costelas, e dali ele se ramifica, tá? Nos brônquios, que são as ramificações centrais, e dos brônquios se ramificam cada vez mais, formando os bronquíolos. Tudo isso é chamado de árvore brônquica. Temos o pulmão direito, que é dividido em 3 lóbulos, tá certo? Inferior, médio, superior. E aqui no pulmão esquerdo ele só terá 2 lóbulos, o superior e o inferior. Região onde encontraremos o coração inserido entre os pulmões. E aqui embaixo, finalizando a caixa torácica, nós temos um músculo que atravessa toda a cavidade do nosso corpo, que é o famoso diafragma. Diafragma é um tecido muscular, um músculo liso, que vai auxiliar na respiração, que é encontrado exclusivamente em mamíferos. Legal? Comum a todos os mamíferos, o diafragma. Como é que a gente respira? Nós temos que ter a sincronia de 3 partes do corpo. Primeiro, vamos contrair os músculos intercostais. Eles expandirão ou irão retrair as costelas. E tem também o diafragma. Beleza? Então, você contrai músculo, expande costela, abre espaço internamente. O ar vem cobrir esse espaço, entra ar no seu pulmão. O diafragma aqui embaixo, quando inspiramos, ele irá comprimir e forçar para baixo, também criando um vácuo na cavidade torácica e puxando pressão negativa, que a gente chama no vestibular. Cria-se uma pressão negativa interna e o ar vem suprir essa pressão negativa. Na hora que você expira, você relaxa o diafragma, abaixa as costelas e o ar que está ali vai ser espremido. Você cria uma pressão positiva e o ar sai naturalmente. Tudo bem? Quem vai controlar esse mecanismo de respiração é uma partezinha aqui no cérebro, que a gente chamou de bulbo raquidiano. Também recebe o nome de medula oblonga. Ali é o centro respiratório. Falamos, puxando um gancho, falamos que também o bulbo é responsável pelos batimentos cardíacos. Então, sistema cardiorrespiratório controlados por uma única região lá na parte cerebral. Ok, gente? Bacana. Então, vamos lá. Para finalizar, hein? Aqui, no final dos bronquíolos, lá na terminação, para fechar o tubinho, nós temos uma membraninha. Uma membraninha que é um tecido epitelial, que a gente chama de alvéolos. Os alvéolos são importantes, tudo bem? Porque é nele realmente que faz a troca gasosa, o que a gente chama de hematose, a oxigenação do sangue. Tudo bem? Hematose.
Caiu, Matusalém, caiu sobre os alvéolos, certo? Então, assim, é recorrente, tá? É importantíssimo. Fisiologia, nós podemos até citar respiratório, digestório cai bastante, circulatório, mas tem que ver que o vestibular tem que, às vezes, inovar. Então, pode pedir um sistema imune, pode pedir um sistema endócrino, ele já partiu para a bagaça e falar sobre reprodução, se bem que reprodução, caracteristicamente, segundo as fases. Tudo bem? Embriologia, segundo as fases. Ok? Então tá joia. Então aqui, gente, nos alvéolos, do lado de fora tem vasos sanguíneos, chegando rico em gás carbônico. Como o gás carbônico é transportado na corrente sanguínea? Como? Pergunta de vestibular. Um minutinho para pensar. Não. O gás carbônico vem dissolvido no plasma. O que é isso? O gás carbônico que é produzido nos tecidos através da respiração aeróbica, quebrando glicose, vai ser lançado na corrente sanguínea. O que o gás carbônico vai fazer? Misturar com água. Vai fundir com água. Tudo bem? E essa reação, ela tem detalhes. Água e gás carbônico vai dar um ácido. Ácido carbônico, H2CO3. Beleza? Isso não pode passar na corrente sanguínea. Você transportar ácido, você é bateria, por acaso? Beleza? Mas, ao mesmo momento que forma um ácido, esse ácido ioniza. Ele perde um hidrogênio. Tudo bem? E ele vira um íon bicarbonato, HCO3-. Isto é que está na sua corrente sanguínea. Esse, em excesso, vai deixar seus vasos sanguíneos azulados, como é característico nas veias. Tudo bem? Entendido? Quando esse íon bicarbonato chega no pulmão, ele pega um hidrogênio, perde uma água e está lá o gás carbônico, para entrar nos alvéolos e sair pela expiração. Justo, gente? Então, olha o que a gente tem que entender. Com esse baratinho de gás carbônico, virando ácido, ionizando, quando a gente tem muita produção de gás carbônico numa atividade física, por exemplo, você tende a ter muito hidrogênio no sangue. Muito hidrogênio no sangue diminui o pH sanguíneo. Ele fica ácido. E é isso aqui que o bulbo capta para controlar sua respiração, para fazê-la mais ofegante, mais compassada, a quantidade de gás carbônico, que na verdade ele mede o bulbo pela variação de pH no sangue. pH descer um pouquinho quer dizer que tem muito hidrogênio. Calma aí que eu vou intensificar as trocas. Intensificando troca, o gás carbônico aqui vai resgatar hidrogênio. E aí o pH tende a subir, ficar alcalino. Então ele fica nesse vai e vem regulando. Tudo bem? É importante, gente, nós sabermos disso para a gente comentar que a respiração, em grande parte, é controlada não pela quantidade de oxigênio, mas pela quantidade de gás carbônico que produzimos no corpo. Tá certo que nós temos uma válvulazinha aqui, ó, no coração, saindo da aorta. Uma válvula. Se a gente comparar com o carro, é aquele sensorzinho que tem lá no escapamento para saber se estão saindo os gases certos. Não sei se você entende de carro também. Mas esse sensor, esse capta o oxigênio. Então, para a respiração, é a associação dessas duas informações, o gás carbônico e o oxigênio, para determinar a sua taxa respiratória. Legal. Firmeza. O oxigênio, todo mundo sabe, é transportado pela hemácia. Dentro da hemácia tem a hemoglobina, uma proteína que, para essa proteína entrar na formação da célula, tem que sair o núcleo. Então, nossas hemácias são anucleadas.
Só hemácias de mamíferos são anucleadas. Justo? Entenderam ou não? Falando de hemácia é o quê? Parte do sangue, não é? Hemácias, leucócitos, plaquetas, fazem parte dos elementos figurados, uma parte do sangue, né? Que junto com o plasma sanguíneo constitui o tecido sanguíneo. Falando de tecido sanguíneo, da onde ele vem? Quem produz o tecido sanguíneo? O tecido hematopoético. Tecido hematopoético, no geralzão, ele é considerado o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, tecido do meio do corpo, de preenchimento. Tecido conjuntivo tem células isoladas, muita substância intercelular e ricamente vascularizado. Tecido hematopoético é encontrado na medula óssea, local de grande produção de sangue, principalmente hemácias, porque nossas hemácias têm vida curta, em média 120 dias. Então, seu corpo constantemente está em intensa produção de hemácia. Para produzir hemácia, precisa de grande concentração de proteínas. A ingestão de proteínas é essencial, não é? Você quebrará as proteínas, absorverá aminoácidos e formará suas proteínas. No caso aqui, como exemplo, a hemoglobina. Sim. Professor, esse excesso de acidez pelo gás carbônico também seria eliminado pelas excretas? Bom, Amanda, nas excretas nós teremos outra acidez, não é? A acidez quando a gente forma ácido úrico, beleza? Das nossas excretas, nós somos um animal que excreta ureia. Mas ureia é a excreta que a gente mais elimina. Por isso que ficamos conhecidos dessa maneira. Mas no nosso xixi também sai ácido úrico e também sai amônia. Mas só para você ter uma ideia, 65% de ureia, 1,5% de ácido úrico e 0,5% de amônia, que é a constituição da nossa urina. Beleza? Às vezes, no nosso metabolismo, não é? Na absorção de alimentos, você pode ingerir alimentos ácidos. E nesta alimentação pode gerar no seu corpo uma quantidade excessiva de ácido úrico. Tudo bem? É isso que a gente fala dessa acidez no sistema excretório. Entendido? Bacana? Não exatamente este do sangue. Legal? Podemos ver outro sistema, não? Antes de mais nada, só revisando, perdão, caiu meu fone. Só para revisar nos animais, consegue lembrar dos animais? O sistema respiratório? Quais são os animais? Poríferos, quinidários, plateumintes, nematelmintes, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados. Eu lhe pergunto, quando surgiu o sistema respiratório nos animais? Show do milhão, valendo vaga no vestibular, aquele que você escolheu. Chuta aí um animal. Quem consegue fazer um sistema? Não vou dar dica, de jeito nenhum, tá? Nenhum animal vou falar. Então, nesse caso, gente, porífero, quinidário, plateumintes, nematelmintes, nenhum desses animais tem sistema próprio para trocas gasosas. Dizemos que a respiração desses animais é feita por difusão. Então, são animais simples. Por quê? Porque as células têm que trocar uma na outra, para sair o gás carbônico.
tem que captar do ambiente oxigênio e passar de célula a célula. Então, se um animal tem uma camada muito espessa de células, esse transporte por difusão é ruim pra caramba. É muito lento, mata asfixiado. Ok? Então, esses animais que eu estou falando que têm ausência de sistema respiratório, a gente já presume que é muito simples a formação do corpo deles. Primeiro animal a ter sistema respiratório, anelídeos. Anelídeo tem uma respiração cutânea. Quem são as minhocas? Os poliquetas, oligoquetas e aquetas. Minhoca peluda, calva e careca. Não é? Então, aqui o sistema respiratório é cutâneo e aqui nos poliquetas pode ser branquial. Eu lhe pergunto, o que difere a respiração cutânea, captada pela pele, da difusão? Aí precisamos saber de um pouquinho a mais. Precisamos saber que na minhoca surge o sistema circulatório. E ali no sistema circulatório não vai deixar transportar célula a célula. O oxigênio entra no sistema e é ele que transporta para as demais partes do corpo do animal. Então, a respiração cutânea, como a gente encontra em minhoca, também encontraremos em anfíbios. Essa respiração é um desenvolvimento do sistema respiratório. Não podemos considerar difusão. Justo? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro animal a ter sistema respiratório, minhoca. Respiração cutânea ou pode ter respiração branquial. Artrópodes. Lembra como é que é o sistema respiratório? Sistema respiratório de artrópodes. Podem ter 3. Pode ser filotraqueal, traqueal ou branquial. Tem ainda o tatuzinho de jardim, uma exceção que tem respiração pulmonar. Tem alguns microcrustáceos que podem ter respiração cutânea. Mas esses 3 são centrais para os artrópodes. Filotraqueal em aracnídeo, traqueal em inseto, quilópoda, diplópoda e branquial nos crustáceos. Estão lembrando, não? Depois de artrópode vem molusco. Molusco pode ter respiração cutânea, branquial ou pulmonar. Equinoderma respira por um sistema próprio deles. Lembra dos equinodermas? Sistema ambulacral. E podemos citar os mamíferos, os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, aqueles indivíduos que fazem parte do nosso grupo, né? A classe dos peixes, a classe dos anfíbios, répteis, aves e dos mamíferos. Como que é a respiração aqui? Peixe. Peixe tem condríctis e osteíctis, os dois têm brânquias. A grande maioria dos peixes, o que caracteriza os peixes é respiração branquial. Condríctis, 5 pares de brânquias, osteíctis, 4 pares de brânquias. Tem peixe pulmonado também, um grupinho simples, pequeno, mas temos que citá-los. Anfíbio é o que tem mais modos respiratórios. O girino tem respiração branquial e o adulto uma respiração cutâneo-pulmonar. Répteis, aves e mamíferos, exclusivamente respiração pulmonar. Réptil já vai ter um pulmão parenquimatoso, todo ramificado por dentro, que aumenta a superfície de trocas. Aves, lá no sistema respiratório de aves, tem um anexo chamado sacos aéreos, importante característica do voo das aves. E na respiração dos mamíferos tem o diafragma que aparece nesse grupo para auxiliar a respiração. Fechou? Bacana. Tá. Lembram do processo de altitude? De variação de altitude? Para cima o ar fica rarefeito, seu pulmão tende a expandir porque tem menos pressão. Para baixo, mergulhando, há uma pressão enorme, vai dobrando a ATM de 10 em 10 metros, que você vai descendo na água. A tendência é comprimir a região pulmonar. Não, os sacos aéreos são dobras do próprio pulmão, tá, Matusalém?
Entra ar dentro, reserva ar dentro dos sacos aéreos, deixa a ave mais leve para facilitar o voo. Show? Só isso de sistema respiratório? Alguém quer mais alguma informação? Tudo bem, então, companheiros. Falando agora um pouquinho sobre o sistema digestório. O primeiro sistema que surge entre os animais, sistema digestório, tem como função capturar o alimento, fazer a digestão, absorver os nutrientes e eliminar os resíduos não aproveitados. Tudo bem? Um sistema que vem diretamente da endoderme, o seu folheto embrionário. Podemos ver de maneira geral nos animais? Já aproveitar? Porífero. Tem sistema digestório? Lembra que porífero tinha uma cavidade, o átrio, ou espongiocele. Mas aquilo era só para circular água. Quem capturava o alimento eram os coanócitos flagelados que atraíam partículas fininhas. Tanto que os poríferos são chamados filtradores, com relação à obtenção do alimento. Quinidários. O coral, a água-viva. Esse animal é o primeiro a ter cavidade digestiva. Mas o sistema digestivo é incompleto. Tem boca, mas não tem ânus. Os primeiros animais formam a boca, mas ainda não têm o desenvolvimento do ânus. Ok? Plateumintes, a mesma coisa, sistema digestivo incompleto, tem boca, mas não tem ânus. Coloca um asterisco aí. A tênia, que faz parte desse grupo, não tem sistema digestivo. É um parasita adaptado e ele vai fazer absorção. Vai esperar você digerir e vai absorver o que ele selecionar. E aí, vem os nemateumintes. Nemateumintes é o grupo da lombriga. É o grupo do amarelão, da elefantise, do oxiurus, da larva migrans. Muitos vermes que estudamos. O que eles vão ter de especial? Nemateumintes são os primeiros animais a ter sistema digestivo completo. Boca e ânus. Pelo menos o verme tem algum prestígio. Tudo bem? Agora comigo é normalzinho. Eu como por aqui, defeco por lá. Certo? E não mais como os meus antepassados que comiam e defecavam pelo mesmo orifício. Justo? Nemateumintes, sistema digestivo completo. Anelídeo, cara. Anelídeo, lembra? Anelídeo tem papo, tem moela, tem tiflossole, pecinhas que encontramos também em outros animais. Papo e moela encontramos em aves. E tiflossole é uma espiral no intestino que também encontramos em tubarões. Tiflossole ou válvula espiral. Mariana, não, só um não aqui. Não entendi. Tudo bem, gente? Dando fôlego. Tá, obrigado. Agora que eu li, perdão. Depois dos anelídeos, vemos os artrópodes, também sistema digestivo completo. Aqui nos artrópodes já observamos a presença do fígado. Fígado é uma glândula anexa, assim como o pâncreas, fazendo parte do sistema digestório. Molusco, também sistema digestivo completo. Lá no molusco, nós vamos ver uma pecinha bucal chamada rádula, que é uma linguinha cheia de dentinhos, típica, diferentinha entre os animais. E também lá nos caracóis, nós vamos ver o intestino nu. Lembra que eu falei que molusco faz cocô na cabeça? Porque o intestino dele foi para a parte posterior, depois voltou e se abre na região anterior do corpo. Então, são algumas peculiaridades para a gente lembrar dos sistemas
digestórios. Equinoderma tem sistema digestivo completo, tem a boquinha na estrela do mar, que é na parte de baixo, e tem o ânus, que é na parte de cima. E aí sim, nos ouriços tem uma boquinha diferente também, chamada de lanterna de Aristóteles. Firme? Nos vertebrados, no nosso grupinho, peixe, sistema digestivo completo. Lá no final é que pode ter diferença. Alguns animais podem ter ânus, outros podem ter cloaca. Nos peixes, peixe ósseo tem ânus. Peixe cartilaginoso tem cloaca. Anfíbio tem cloaca. Réptil tem cloaca. Aves têm cloacas. Mamíferos têm ânus. Lembram do conceito? Cloaca é um orifício, fazendo a conexão com o meio externo, de 3 sistemas: reprodutor, excretor e digestório. Onde faz cocô, faz xixi e bota ovos, pelo mesmo orifício. Tudo bem? Já nos mamíferos, o sistema digestório é a parte. Lembra quando falamos de sistema reprodutor humano? A mulher tem o meato urinário e a cavidade vaginal separado, sistema urinário do sistema reprodutor. Já no homem, não. A uretra é usada tanto para eliminação de excretas quanto para eliminação de gametas. No homem, a gente junta, a gente chama de sistema urogenital. Beleza? Só para mostrar que esses 3 sistemas, há muito tempo são juntos e, recentemente, vêm se separando, formando orifícios independentes. Ok, meus lindos? É isso? Falando sobre o sistema digestório humano. Obviamente, inicia pela cavidade bucal, a presença dos dentes, os 32 dentes, que no humano, né, demonstra um hábito alimentar onívoro, né, de vários recursos, tanto proteínas animais, quanto derivados de vegetais, raízes, folhas, frutos. Isto é uma característica vantajosa para a natureza. Animais onívoros têm mais recursos de energia na natureza. Sofrem menos com a ausência de um determinado recurso alimentar. Tem também animais que são especialistas. Não é? O tamanduá come formiga. O pernilongo suga sangue, a fêmea. Então, se na ausência desses alimentos, ele não consegue se desenvolver. Tudo bem? Beleza? Fora isso, tem a língua, as glândulas gustativas para promover a alimentação. E ainda na boca tem as glândulas salivares, sublinguais, submandibulares e as parótidas, produzindo e umedecendo o alimento, produzindo líquido, umedecendo esse alimento para formar o bolo alimentar. Esse alimento cairá no esôfago, um tubão longo. Uma coisa muito característica que observamos nele são os movimentos peristálticos para levar o bolo alimentar a uma outra câmara. Nós temos em todo o sistema digestório musculatura revestindo esse tubo. Ok? Este é um músculo diferenciado, chamado músculo visceral ou músculo liso. O músculo liso separa dos outros porque ele sempre tem contração lenta e é involuntário. O sistema nervoso autônomo é que controla a sua movimentação, contração e relaxamento. Ok? É esse o conceitinho. Músculo liso, músculo de contração lenta e involuntária. Justo? Depois do esôfago, o alimento passa para o estômago. No estômago, veremos um suco sendo produzido aqui, que é o suco gástrico. Aqui teremos uma enzima chamada pepsina. Ela é uma protease. Legal?
O que devemos ficar atentos aqui? São 3 tipos de alimentos que devemos digerir: amido, proteínas e gorduras, lipídios. E para isso teremos as enzimas. Onde elas estão? Qual a sequência de quebra que podemos comentar no sistema digestivo? Então vamos lá? 5 sucos digestórios. Beleza? O primeiro é a saliva. A saliva já é considerada um suco. Lá vai ter amilase. O sufixo ase designa uma proteína que tem função de enzima. Enzima quebra, facilita a quebra do alimento, no caso. Tudo bem? Especificamente, amido. Lá na boca, nas glândulas salivares, é liberado a amilase salivar. Outra coisa interessante que devemos saber é o pH que age essa enzima. A amilase no pH neutro, em torno de 7. Aí ela é efetiva e já inicia a quebra de amido do alimento que você está consumindo. Tudo bem? Então, saliva, amilase salivar ou pitialina, num pH 7. No esôfago não há quebra, aí o alimento cai no estômago. No estômago é característico um pH bem ácido. Não é próximo a 2. O próprio estômago ioniza ácido clorídrico e libera esse hidrogênio para controlar esse pH. O pH é ácido assim para estimular, para incentivar a enzima que é gerada no estômago. Essa enzima é uma protease, chamada pepsina, e atua num pH bastante ácido. Então, já tivemos uma amilase, o amido começa a quebrar na boca, e temos uma protease, a proteína começa a quebrar no estômago. A partir daí, começa o intestino delgado, a tripinha. Beleza? São 7 metros de intestino, mas uma parte muito importante é essa primeira dobrinha aqui, ó, a primeira quebra. Tá certo? Essa primeira quebra do intestino delgado é chamada de duodeno. O duodeno recebe o auxílio das 2 glândulas. Do fígado, tem esse aspecto meio triangular, e atrás do estômago tem o pâncreas, que nós só estamos vendo a rebarba dele aqui. Tá? Deixei a figura assim para você identificar verdadeiramente a posição do órgão. Tudo bem? Vai que o ano que vem, você lá na medicina comece a já fazer uma autópsia. Abre o barrigão lá do defunto e se depara com coisa que nem consegue identificar. Tudo bem? Cria a acuidade visual, sabe já o que espera encontrar dentro do corpo do paciente. De qualquer maneira, gente, o fígado vai produzir um suco chamado suco biliar. Aqui é rico em sais biliares que são armazenados nessa bolsinha aqui, que a gente chama de vesícula biliar. Essa vesícula armazena bile e despeja através de um ducto lá no duodeno. Então, quando você se alimenta, a vesícula biliar é estimulada e começa a jorrar uma grande quantidade de sais biliares. Bom, bile é uma certa pegadinha do vestibular, ok? Ele é um suco digestivo, mas ele não tem enzima. Ele não quebra, na verdade, nada. O suco biliar vem para uma outra função, que é emulsificar gorduras, lipídios. Do alimento que está vindo, ele vai começar a revestir os lipídios e tentar formar blocos distintos da gordura. Então, ele prepara a gordura para ser quebrada. Tá? Ele tem uma função muito parecida com o detergente. Isso já foi até questão de vestibular. Qual utensílio doméstico que pode ser comparado com a função do suco biliar? Detergente. Bacana? Então, coloca aí suco biliar, não tem enzima.
Ele emulsifica gorduras. Guarde a nomenclatura própria da matéria. É um emulsificador de gorduras. Tudo bem? E a outra função dele é neutralizar a acidez que veio do estômago. Então, ele vai ter muitos íons bicarbonato nesses sais, ok? E vai ter um pH muito básico, próximo a 9. Então, é para entrar em choque com essa acidez que veio do estômago e dali para baixo, nada de acidez. A acidez fica resumido no estômago. Aqui, lembram? Vai ter um muco revestindo o estômago. É um órgão todo preparado para essa acidez. A acidez do estômago, quando passa para o esôfago, você sente azia, queimação na região esofágica. Tudo bem? Suco biliar, pH básico, emulsificador de gordura. Legal! Aqui no duodeno ainda virá o pâncreas. Pâncreas, uma glândula mista, tanto endócrina quanto exócrina. De maneira endócrina, produz hormônio, insulina e glucagon. De maneira exócrina, produzirá o suco pancreático. Outro suco que atua no pH básico, próximo a 8, e aqui terá enzima. As 3 principais enzimas, proteases, lipases e amilases. Então, volta a quebrar amido. Esse aqui é a amilase pancreática, que em vez do pH neutro lá da saliva, agora está agindo no pH básico. Nós vamos ter uma protease, a tripsina. Segunda vez que tentamos quebrar a proteína. Tranquilo? Agora no pH básico. A partir da tripsina, ou quimiotripsina. E, finalmente, teremos uma enzima para quebrar gordura, que é a lipase, que já pré-elaborada pelo suco biliar, as enzimas facilitam a entrada na gordura e começam um processo de quebra. Tudo bem, gente? Então, amido começa na boca, proteína começa no estômago e gordura começa no intestino. Ok? Óleos, maionese, são exemplos de alimentos ricos em gordura, onde preferencialmente começarão a ser quebrados aí no intestino delgado. Salsicha, hambúrguer, o churrasquinho do final de semana começa a ser quebrado no estômago. E na boca inicia a quebra da pipoca, do pão, da lasanha, do macarrão, tudo à base de farinha de trigo, que é amido puro. Certo, gente? Já vimos 4 sucos. Saliva, suco gástrico, suco biliar e suco pancreático. Falta-nos o suco entérico. Íntero. Íntero é prefixo de intestino. É um suco digestivo produzido pelo próprio intestino. No suco entérico, aí já teremos um pH neutro, próximo a 7. E é a última chance dos alimentos serem quebrados. Aqui, de importante, nós temos mais uma protease, tá? Tivemos a pepsina, a tripsina, agora teremos a peptidase. Aí sim, as proteínas já vão estar separadas em aminoácidos. Tudo bem? Então, nós teremos protease atuando no pH ácido, num pH básico e num pH neutro. pH ácido é a pepsina, pH básico é a tripsina e pH neutro é a peptidase. Entendido? E ainda aqui nesse suco entérico tem o que a gente chama de disacarases, que vão pegar conjuntinhos de açúcar, glicose com glicose e quebrar. Então, depois dessas disacarases, você terá glicose já pronta para ser absorvida. A partir dessa primeira parte do duodeno, o restante do intestino delgado ficará para absorção. Anota aí, intestino delgado absorve. É aqui que vai passar a glicose, ácidos graxos, gliceróis e aminoácidos.
Água pode ser absorvida em qualquer parte, sais minerais pode ser absorvido em qualquer parte, porque são elementos que não precisam ser quebrados. O álcool também. Tudo bem? A partir do intestino delgado, começa aqui, ó. Estão vendo? O intestino grosso. Antes de começar o intestino grosso, a gente vê a formação de uma estrutura vermiforme que a gente denomina de apêndice. Não tem uma função específica no nosso corpo, sabemos que é um vestígio, uma estrutura atrofiada que em outros animais isso é bem desenvolvido. No intestino grosso, também fazendo movimentos peristálticos, a função é levar o bolo fecal até o exterior. Também teremos reabsorção de água e captura de vitaminas. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês a nomenclatura, os termos que usamos. As vitaminas aqui no intestino grosso não são absorvidas, são capturadas. Para a gente deixar bem claro que a absorção é lá no intestino delgado. Tudo bem, gente? Firmeza. Perdão, Ana Laura, não entendi a pergunta. Répteis é qual? Répteis sistema digestório? Ele tem cloaca, né? Anfíbios, répteis e aves, cloaca. Só mamíferos e peixes ósseos que tem ânus. Uma separação do sistema digestório à parte. Legal, galera? Deu para pelo menos dar uma acordada, animada, né? Lembraram por que acordaram hoje? Porque é o último dia, não é? Devemos, pelo menos com alegria, terminar, não é? Aquilo que a gente se comprometeu. É uma etapa, a partir daqui é lucro. Nós vamos fortificando a nossa matéria. Tudo bem? Vamos juntos. Eu vou ficar vendo você entrar lá no YouTube para assistir minha aula, tá, companheiros? Não vai me deixar abandonado só porque é virtual, não. Legal? Porque estamos fazendo com carinho, todos os detalhes, ainda falta mais algumas coisinhas que a gente lembra na questão, que a gente vai aperfeiçoando a matéria. Lindo, companheiros. Tá bom por hoje? À tarde, nós temos mais uma matéria. A última aula da tarde, ok? Aí a gente se despede, chora, faz de tudo. Tá? Mas eu vou dar prosseguimento a essa parte de fisiologia, que ainda temos muita coisa para falar. Show de bola? Legal, então, me despeço de vocês por agora. Mais tarde, no